estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Oficialmente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Refletindo com Jesus desse domingo. Agradecendo a presença de todos vocês para mais uma oportunidade, né, de parar os nossos afazeres, pensar um pouquinho no que andamos fazendo e por que andamos fazendo, né? Porque muitas vezes os nossos atos acabam quase que involuntariamente e imperceptíveis. Quando damos por nós, pronto, já foi feita a coisa e às vezes não tem nem como voltar atrás, né? Então, o nosso programa também tem esse mais um aí objetivo de nos chamar a atenção, aquele puxãozinho de orelha pelos nossos feitos do dia a dia. Então, nesse domingo de hoje, que a nossa amiga Cris sinta-se envolvida e acolhida por todos aqui do grupo, para que ela possa fazer a nossa elevação inicial e darmos continuidade ao nosso programa. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos e agradecer, Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos mais uma vez aqui, reunidos entre amigos, para poder refletir um pouquinho mais com o Senhor, através da palavra do nosso expositor de hoje, que se encontra um pouquinho adoentado, mas tenho certeza que o Senhor não o
desamparar e colocar em nós, assim, as reflexões necessárias, Senhor, para o início de mais uma semana, para que possamos interiorizar, assim, as necessidades que temos e que possamos também distribuir a todos, Senhor, aquilo de melhor adquirimos e que de melhor vamos absorver. Agradecendo mais uma vez a toda a espiritualidade amiga que já se fez presente e dando início, assim, a este trabalho bendito de amizade, de conhecimento, com a prece que o Senhor nos deixou. Pai nosso, que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela já é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida em que vamos aprendendo, assim, a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair nos erros, nos vícios, nas tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males. Porque o Rei, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Cris. Então, o pessoal que estiver assistindo em casa, né? Só relembrando que nós não temos aqui a ideia de uma preleção, do evangelho. Aqui todo mundo participa, a gente pode sorrir, pode chorar, pode interagir aí com o nosso convidado, com as nossas convidadas e tornar a nossa noite aí mais agradável possível. Né, Lurdinha? Temos recados, porque mais uma vez eu nunca soube, nem sei, né, Lu, qual que é o tema, se tem músicas, se tem vídeos. Eu também não sei o tema, eu sei que o nosso convidado aí ficou de pensar sobre alguma coisa que nos leva a refletir, né? Mas o tema também não sei, vou deixar o Marcos falar sobre ele. Eu queria saber do Marcos Vinícius, que a gente vai ter que falar todos os Marcos hoje, né? Os Marcos Paulo, o Marcos Vinícius, o Marcos Chiaro. Marcos Vinícius, você quer que coloque o vídeo logo agora, no início, para o pessoal já fazer um esquenta? Como que é? Eu acho legal a gente começar com um vídeo. Que já então, sintoniza, né? A música é sempre boa para dar uma, né? Exato, legal. Lembrando que esse vídeo só acontece aqui, no YouTube a gente não pode colocar, então aproveitem. Então, já quebrando paradigmas, né? Que na casa espírita só pode tocar músicas espíritas, aí o Marcos veio com samba. É, Marcos. E a outra questão que eu estava vendo ali, que a nossa vida deveria ser mais bonita, e será? Deveria mesmo ser mais bonita, Marcos? Então, né, essa música, né, ela é, assim, muito... Outro dia eu estava me rastejando, né, porque aqueles dias que a gente está meio se rastejando, né, e eu acho ela tão inspiradora, né, porque ela é uma ode à vida, né? E eu acho que é isso que eu queria conversar um pouco com vocês hoje, né, assim, o quanto a gente está nas nossas atitudes, né, cada um aí nas suas casas, né, nos seus trabalhos, que todo mundo aí oferece com muita alegria, né, para o trabalho aí nas casas, ou até, eventualmente, quem não frequenta casas, né, de repente não esteja vinculado a nenhuma casa, mas essa atitude de reverência com a vida, né? E quando a gente fala de reverência para a vida, né, eu sempre penso assim, não é referência para a vida apenas nos seus aspectos ideais. Claro que nós estamos aqui para aprender, e o nosso propósito é crescer e irmos, né, melhorando, nos tornando pessoas melhores, é por isso que a gente está vivendo a experiência aqui. Mas é essa postura, né, de acolher a vida na sua máxima diversidade, né? E essa vida, na sua máxima diversidade, ela adentra as casas que a gente frequenta, né, as casas espíritas, né? E assim, o que me deixa um pouco, né, às vezes,
assim, não diria incomodado, mas, né, o que me deixa um pouco assim, né, questionando é essa coisa de que parece, né, que a gente já de antemão já espera que quando a gente adentra a casa espírita, muitas coisas fiquem de fora da casa espírita, né? Geralmente as coisas que a gente quer de fora da casa espírita são aquelas pelas quais aquelas pessoas estão procurando a casa espírita, né? Porque as pessoas chegam com suas dores, com as suas dificuldades, né? Mas, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, né? De lidar, né? Parece, eu falo que a gente põe aquela aureolinha, né? Quando a gente entra na casa espírita, né? E a gente, às vezes, esquece que a casa espírita, ela é um local como outro do plano encarnado da Terra. Ela é um hospital. E as pessoas procuram hospitais com suas dificuldades, com suas dores, né? E às vezes a gente, né, a gente reconhece isso, mas às vezes a gente não quer lidar muito com... Não é que não quer, parece que tem certas dores que, não, aqui não pode, né? Não pode, né? Tem uma coisa assim, né? A gente fica parecendo que a gente quer o paciente ideal na hora que ele entra na casa espírita. Não sei o que vocês pensam disso. Por favor, né? Falem, né? Se vocês, né, discordarem, concordarem, mas é isso, assim, eu acho, né, eu vou contar uma história aqui para vocês, que é uma história que aconteceu comigo, e que foi uma história que me colocou em profunda crise com a doutrina espírita por um tempo. Eu fiquei uns 3, 4 anos meio afastados da doutrina espírita, depois fui elaborando isso, né, retornei minhas atividades, porque, enfim, isso está muito, muito entranhado dentro de mim, mas eu tenho a admitir que eu, né, fiquei muito magoado, né, talvez porque eu também tivesse idealizado esses companheiros de trabalho espírita, e quando eu me deparei com esses companheiros reais de trabalho dentro da casa espírita, eu me decepcionei, né, e a decepção foi minha, porque eu os idealizei. Então, o que eu estou querendo conversar hoje com vocês é sobre essa idealização sobre os nossos trabalhos, né? Porque a gente, em certo sentido, idealiza aquele companheiro que entra com a gente na casa espírita e a gente esquece que ele tem suas dores, seus amores. Às vezes, algumas das dores dele vão se chocar frontalmente com as nossas dores, né? E eu trabalhei um tempo numa casa, enfim, eu não vou citar, né, que casa por motivos óbvios, né, e a gente fazia trabalho, né, enfim, participava durante a semana com atividades na casa, fazia estudos, né, inclusive o livro que a gente publicou, né, o livro que eu publiquei, né, que a gente lançou, que eu sou organizador de 2018, o livro do Leon Denis, né, Um Novo Olhar sobre o Problema de Ser Destino da Dor, 100 anos depois. A ideia desse livro nasceu nos estudos dessa casa, né? Eu fui apresentado ao Leon Denis, que eu não conhecia, né? A dirigente falou, olha, estuda o livro, porque a quarta-feira à noite a gente fazia um estudo de 1h30, né? Então, eram sempre 3 livros, meia hora. Então, eu era responsável pelo Leon Denis, então eu lia meia hora, discutia, parava e passava para um outro livro, depois mais meia hora outro livro, a gente fazia o estudo de quarta-feira à noite assim. Era estudo mesmo, eram 3 livros, e cada pessoa comentava e discutia 1 hora. E as pessoas traziam os livros, a gente conversava, às vezes a gente discutia um parágrafo daquele dia, mas não importa. E aí um dia me veio essa intuição, né, e enfim, nasceu esse livro. E a gente fazia trabalho de sábado com criança, então a gente recebia um grupo de crianças, nós ficávamos sábado com ela o dia inteiro na casa, às vezes estava lá o sábado o dia inteiro, às vezes eu ia trabalhar à tarde, né, porque tinha semestre que eu dava aula de manhã, e aí a gente fazia o trabalho. Só que começou a acontecer alguma coisa que eu não percebi, né? Começou a haver um cisma, né? De 2 grupos dentro da casa, né? Eu estava mais ligada a uma das pessoas, né? Que se envolveu diretamente nessa ruptura. E, enfim, a gente fez o trabalho.
E certo dia, né, aconteceu uma coisa que eu achei horrível, né? Esses dois amigos meus que estavam mais próximos nos trabalhos que a gente fazia de educação com as crianças não tinham ido, eles tinham tido o carro roubado na noite anterior, inclusive na casa espírita, sexta-feira à noite a gente ia para casa também, o carro tinha sido... Então eles não foram sábado, então eu fiquei no sábado à tarde lá cuidando das atividades com as crianças. E aí no final da tarde fizeram uma reunião, né? E estava todo mundo reunido, eu não sabia de nada, de repente eu me vi no meio de uma reunião com um monte de pessoas dizendo que, enfim, tecendo críticas, né, sobre o trabalho que estava sendo feito, e eu achei aquilo... eu me senti num tribunal inquisidor, tenho que admitir para vocês, né, saí arrasado daquilo, né, daquele trabalho, eu não consegui lidar com isso, eu tenho que admitir para vocês, eu não consegui, né, o pessoal dizia, não, isso não tem nada a ver com você, porque, na verdade, isso não tinha a ver com uma dessas pessoas que não tinha ido, que eu era muito próximo, né, eu era muito próximo, um casal de amigos, eu era muito próximo, e acabou acontecendo esse cisma, e eu acabei ficando muito, muito magoado, tentei ainda, participei de uma reunião, mas acabei me desligando, né, eu ouvi algumas coisas assim que eu fiquei muito chateado, né, sou filósofo de formação, e eu ouvi que não era para ficar filosofando com as crianças, né, como se um dos tripés da doutrina espírita não fosse a filosofia, né, e daí vem um dos meus incômodos, né, e aí, dessa minha contribuição, que é, na verdade, trabalhar um pouco mais esse viés científico-filosófico, que eu acho que, eu tenho a impressão de que a doutrina espírita é um pouco manca, né, desses caracteres, e o fato é que eu fiquei muito magoado, né, e eu, assim, por minha culpa, por responsabilidade, enfim, pegando para mim, assim, o fato é que eu mesmo que aquelas pessoas dissessem que não tá, depois me falaram, não, volta, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você, mas me atingiu, né, o fato é que eu fiquei muito desgostoso, e eu acho que um pouco desse desgosto aconteceu um pouco por esse processo de idealização que eu mesmo criei, né? Eu tinha a impressão de que aquelas pessoas eram, né, eu via aquelas pessoas risonhas, abraçando, me chamando de irmão, e eu esqueci que elas são humanas, né? E, de repente, eu me vi nesse entrevero, e é isso, né, assim, eu não vou ficar também falando muito, mas, assim, eu acho que é disso que eu estou falando, assim, da gente, na verdade, reconhecer, né, eu não fiz isso, né, Deus, tomara que vocês tenham uma visão melhor do que eu para isso, mas o fato é que eu idealizei, e aí eu me decepcionei, né, eu fiquei muito mal, assim, me afastei, né, fui elaborando isso, fiquei uns 3 anos afastado, né, a princípio eu fiquei um pouco, né, eu cheguei até a fazer umas palestras, assim, meio, me convidaram para fazer umas palestras, e eu estava, né, eu toquei nos temas, assim, muito complicados, assim, né, era uma casa que sempre me chamava em Santos, depois que eu fiz essa palestra, nunca mais me chamaram. E é isso, assim, né, eu coloquei a música, estou trazendo essa discussão para pensar o seguinte, a gente está idealizando as pessoas que estão chegando até a gente? Nós estamos considerando a vida na sua, uma música diz, né, na sua beleza, né, quando a gente lê o livro dos Espíritos, a gente lê a Gênesis, ele fala que uma das leis do universo é a lei da diversidade, o diverso é da essência de Deus, porque Deus cria as criaturas para seus propósitos, né? Ele tem propósitos para cada um de nós. E os propósitos de Deus são tão diversos que a diversidade das criaturas expressa essa diversidade de propósitos do Criador, né? Mas, assim, eu não soube muito bem lidar com isso, não. E foi muito difícil, e eu queria ouvir vocês agora, porque é essa questão que eu queria trazer, assim. Estamos colocando aureolinhas nas pessoas que estão entrando, ou estamos considerando as pessoas na sua
pureza original, inclusive na beleza da sua imperfeição, né? Porque nós somos imperfeitos, nós não somos santos, né? Nós somos imperfeitos, né? Quem são essas pessoas que a gente está esperando e que estão entrando na nossa casa espírita? Né? Uma provocação. A gente viu, acho que muito isso agora na pandemia, né? Era muitos trabalhadores, de repente, sumiram grande parte. E aí a gente ficou se perguntando, será que eles não entenderam o que é a doutrina espírita? Ou nós não entendemos o que eles são imperfeitos também? Ou que nós talvez nos achamos perfeitos demais só porque ter ficado? Ou de repente nós ficamos porque o nosso débito era maior? Virou-se uma confusão enorme e, por fato, a gente até discutiu no departamento. Essas pessoas que foram embora também, a gente não entrou em contato com elas para saber se elas estavam bem, precisando de alguma coisa. Então, é bem isso mesmo, né? Sempre, a dona Gar não está aqui hoje, então eu posso abusar um pouquinho da psicologia. A gente acaba se projetando muito nas atitudes do outro, né? Que o outro faça aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse ou que nós fazemos. E aí virou uma perturbação enorme. Uma das nossas reuniões no departamento calhou muito nisso, né? E aí, o que fazer com o pessoal que saiu? Tira do grupo, não tira? Tenta entrar em contato para saber se está bem, se quer voltar, se não quer. E parece que o centro espírita não é um lugar muito propício para a gente dar as nossas opiniões verdadeiras, né? Às vezes a gente tem que ficar quieto e só concordar para que aquilo ali não se incendeie e crie uma inflamação de egos e vaidades e outros mais. Que é né, Marcos, que é uma coisa, né, enfim, isso é o mundo, né, enfim, assim, tudo bem, a gente tem um monte de coisa para aprender, mas o mundo é assim, né, por que não é assim? Por que achar que a casa espírita também não vai ter isso, né? Ela vai ter, né, porque ela está inserida dentro do contexto de realidade das coisas, né? Então, de repente, a gente espera, né, tanto aí de trabalho, de esforço das pessoas que estão chegando para pedir ajuda com a gente, né, na casa, mas, né, e a gente, né, porque não nos iludamos, né, eu tenho certeza que vocês sabem disso, assim, né, que às vezes essas coisas a gente não traz ao consciente, mas assim, nós somos profundamente doentes, né, nas nossas imperfeições. Nós não estamos trabalhando na casa espírita porque a gente é trabalhador abnegado, isso para grande parte, não. Nós temos, né, então, às vezes a gente esquece, né, fala assim, nossa, eu estou fazendo palestra, não sei o quê, aí parece que eu esqueço e vejo e falo assim, nossa, né, estou arrasando, né, tadinho de mim. Aí, na primeira, eu conto uma história, né, os meus amigos, que eu faço uma live, né, inclusive eu convido vocês que eu faço uma live toda noite, por volta de 7 da noite no Instagram. Né, para estudo do Livro dos Espíritos, a gente estuda 3 questões do Livro dos Espíritos, e eu conto uma história. Uma vez eu acordei, né, eu acho que deve ter feito algum trabalho legal aí durante o sono físico, não sei o que. Eu acordei, eu achei que eu era um espírito superior, né? Eu fiz minhas preces de manhã, eu falei assim, pai, né, estou aqui para te servir, né, trabalha na minha vida, porque eu estou aqui para servir aos teus propósitos. E saí de casa me achando um espírito superior. Parei na padaria para tomar um café com leite e um pão na chapa, que eu adoro. O pão na chapa demorou 2 minutos para ficar pronto. Cadê o espírito superior? Eu precisei de um pão na chapa para mostrar que eu não era um espírito superior, coisa nenhuma, né? É disso, né? É disso que eu estou falando. Quer dizer, eu posso falar por mim, obviamente eu não quero julgar vocês, eu não os conheço, cada um tem sua história de vida, mas assim, mas é disso que eu estou falando, é de acolhimento real, na beleza que a vida tem, inclusive das suas imperfeições. Paulo Rossi? Estava pensando aqui enquanto você estava falando, viu, Marcos? Muito interessante isso que você está colocando. A gente, às vezes, tem uma visão da casa espírita de que as pessoas são todas perfeitas.
que estão ali participando das atividades. E não é bem assim que funcionam as coisas. Penso eu que em todos os setores da vida humana vai existir essa dificuldade. Não só na casa espírita, mas dentro de muitas outras religiões, vai existir esses grupos que você estava colocando, que se acham melhores, aquelas panelinhas. Então, isso acontece mesmo. E, às vezes, a gente se frustra por causa disso. E não é só isso, não. Uma palavrinha mal colocada que a gente ouve já basta para que a gente fique melindrado. Às vezes se afasta até do trabalho. Vejam bem, que interessante que é isso. Como eu me afastei. Eu me afastei, eu fiquei profundamente melindrado. E é bem assim, a gente se melindra muito facilmente e chega a essa conclusão que você chegou aí, que a gente não é perfeito ainda. Às vezes a gente fica idealizando as pessoas como se elas fossem, porque elas estão trabalhando numa casa espírita, que elas já têm uma evolução que lhes permite, né, uma condição de não errar. E não é bem assim que funcionam as coisas. A gente tem que entender que o outro também é imperfeito, que também falha. Uma coisa que eu penso sempre, né, que eu até já comentei quando participávamos dos trabalhos da Câmara de Passe, é que nós somos trabalhadores de quem? De Jesus. Então, o que nós devemos fazer? Sermos trabalhadores de Jesus. E, com isso, a gente fazer a nossa parte. E deixar o resto, né, que continue. A gente tem que ter esse propósito. Senão, a gente não consegue fazer o trabalho. E o que nos incomoda muitas vezes é as comparações que a gente faz com os outros. Cada qual está numa condição diferente da outra. Não é porque um está trabalhando na secretaria, o outro está fazendo uma palestra, que ele é melhor, não é. Cada um tem a sua condição naquilo que está fazendo. Aos olhos de Jesus, todos são iguais. Não foge. Então, tentarmos evitar esse tipo de comparação, porque cada um está num estágio e cada um tem as suas condições necessárias. Jesus conta com cada um de nós do jeito que a gente é. Ele não contou com os discípulos como eles eram também? Então, ele conta com a gente do jeito que a gente é. Então, é esse propósito que a gente deve ter sempre. É claro que a gente tem que estar sempre se reciclando, né? Por isso a necessidade do olhar íntimo, né? Da nossa reforma íntima, e verificar esses aspectos, quando eles aparecerem, a gente tentar identificar dentro da gente para que a gente tente modificar isso. Você sabe, Paulo, se me permite complementar o que você está falando, é assim, por exemplo, uma das coisas que me chama muita atenção no processo de conversão de Paulo, né? Saulo, Paulo, é isso, né? Essa capacidade que Jesus teve, né? Saulo era um perseguidor, né? De cristãos, né? Enfim, né? Estevão pereceu na mão dele, né? E o mestre, né? Quando ele olhava para Saulo, porque ele chegou a encontrar com Saulo duas ou três, já assistiu Paulo Estevam, eles contam essa história, né, o livro. Duas ou três vezes ele encontrou e cruzou o olhar com Saulo à distância. O mestre via isso, né, ele via essa energia de propósito, né, ele não focou nos equívocos de Saulo, mas ele focou nas potencialidades que aquele espírito tinha para ser um propagador da Boa Nova. E ele só precisou fazer um trabalho de educação, né? E aí tem a conversão, e foi preciso uma pergunta, né? Que é, Saulo, por que me persegues? Porque, na verdade, Saulo, né? Ele estava munido de bons propósitos, ele estava equivocado. Como nós estamos equivocados num monte de coisas, né? Mas mesmo assim, Jesus não olhou e falou, esse daí está matando cristão, não quero não. Pelo contrário, a hora que o cara,
né, desculpa o termo, o cara se converteu ao cristianismo, veja a figura, quem é Paulo para a história do cristianismo. Os grandes, né, quer dizer, esse cara virou um monstro, né, da propagação, porque ele tinha essa energia, né. Então, às vezes, eu acho que talvez seja isso, né, a gente olhar menos, né, esse recheio e mais essa energia, falar assim, olha, essa criatura, ela, é claro que isso envolve uma sensibilidade, que uns têm mais, outros têm menos, eu tenho que admitir que eu não tenho muito essa sensibilidade, mas tem gente que tem, falar assim, esse, né, e aí o trabalho de rechear a forma com outra coisa, é o trabalho de educação, e aí a coisa acontece, né, então, eu acho que é isso, assim, sabe, é a gente começar a falar assim, cara, não, vamos trabalhar, né, claro, o Cristo trabalhou, ele próprio, Paulo, trabalhou, né, muito ao longo da vida, você imagina o que foi para Paulo, né, de repente, né, de perseguidor de cristão, de repente se vê convertido, entrando na casa do caminho, e contando com uma profunda desconfiança dos apóstolos, porque aquele cara até a semana passada era um perseguidor, e estava ali agora jurando amor ao Cristo. E, no entanto, ele nunca, né, deixou de contar essa história, porque era uma espécie de catarse que ele estava fazendo, até para dizer assim, olha, cuidado com o que eu fiz, porque vocês também podem fazer, né? Então, se o Cristo viu nesse perseguidor de cristãos essa energia toda, né, eu acho que para a gente fica o caminho. A gente não é o Cristo ainda, mas o caminho é esse. Eu acho que o caminho uma coisa também, ô Marcos, a gente, dentro disso que você está colocando aí, quando o senador Lentulus se encontra com Jesus, será que Jesus já não estava vendo ele, Emmanuel, lá na frente? Já estava vendo. Já estava vendo. Já estava vendo. Então, no final do diálogo, ele fala, você poderá aproveitar as lições agora ou daqui a alguns milênios. Então, a gente, pela história, a gente sabe que depois de 50 anos ele veio já convertido ao cristianismo, né? Exatamente. Então, essa visão do mestre, né? Ele já vê nas criaturas aquela criatura perfeita, lá na frente. E esse olhar não cabe a nós também, né? É claro que a gente está longe ainda, mas a gente tem que começar algum dia, né? Que seja nessa vida. A gente ter essa visão. Aquela pessoa está fazendo uma coisa que eu não estou concordando, mas vamos ver daqui a algum tempo, quem sabe ela já não consiga evoluir mais e tá numa condição melhor, né? Ô Paulo, pegando o gancho que você estava falando, até abri o livrinho aqui para não falar bobagem, mas está ali naquele Outros Lugares, né, do livro Redentor. Quando o publicano Levi, cobrador de impostos, está em cima da ponte, e toda vez que Jesus passava, ele ia lá e saudava Jesus, e ele falava, olha, eu acredito também no que o senhor está falando, viu? E que as coisas vão acontecer dessa maneira que o senhor está falando. Eu só não vou aí te seguir porque eu sou muito impuro e imperfeito, mas se não fosse isso, eu seguiria. E Jesus meio que diz para ele, mas você é a pessoa que Deus procura. E quando o Levi é aceito, né, chega ali e fala, olha, já que agora eu sou do grupinho, vamos jantar em casa, né? Chama seus amigos, chama todo mundo, vamos lá para casa. E os próprios discípulos ali começam a criticar Jesus. Poxa, o cara é cobrador de impostos, é isso, é aquilo. E aí lá vai Jesus dar aquele sermãozinho de leve, né? Então, será que nós também não somos impuros e imperfeitos e ainda assim estamos nos achando, né, Marcos? Acho que a gente precisa melhorar nosso padrão de recrutamento e seleção e parar de achar coisa, sabe, Marcos? Aquelas pessoas que falam inglês, francês, que saiba datilografia com 400 palavras por minuto e que queira isso, queira aquilo, e simplesmente abrir o nosso coração e aceitar as pessoas. Porque depois eu vou até chamar duas pessoas aqui que eu vejo que tem muito potencial para trabalhar no centro, para assumir cargos, funções, e às vezes passa o dia inteiro, o ano inteiro, semestres inteiros, sentado ali no banco da preleção, na escola de paz, né, Carlos e Emília?
E se deixar, vão ficar lá mais 15, 20 anos, porque às vezes a gente não tem o olhar de olhar e falar, peraí, né, eu estou à frente de um trabalho aqui, de uma preleção, de uma escola de paz, ou seja, qual trabalho, a gente não tem essa percepção de ver novas figuras ali para vir nos ajudar, ou substituir, ou agregar. Parece que assim, eu sou o trabalhador da casa, eu venho aqui, faço meu trabalho e vou embora. Mas quem cabe o olhar daquelas pessoas que estão frequentando constantemente, daquelas pessoas que a gente às vezes para conversar e vê que tem um propósito, ou a gente quer ainda no recrutamento e seleção, olha, escola de aprendiz, curso de médium, orador, entrevistador, passista, P3B, porque se não tiver curso, não dá para trabalhar no centro espírita. Eu defendi umas 2 brigas aí que traz a pessoa, depois que ela estiver trabalhando, estiver alocada ali, ajustada, ela vai fazer os cursos, né? Desculpa, Paulo. Então, só queria ressaltar a última coisa aqui, eu já não falo mais nada. Não é errado errar, tá certo? Vamos entender isso de uma vez por todas. Não é errado errar. A gente erra sempre. A gente não é perfeito. E aí, Carlos e Emília, por que não estão trabalhando ainda no Centro Espírita Edgar Armão? O que falta? Nós, antigos, aqui sabemos acolher vocês novos ou não soubemos acolher ainda, a ponto de não vê-los trabalhando como deveriam? E não é, acho que uma opinião minha aí da Lu também, que compartilhou uma vez, é que são pessoas que se expressam bem, né, têm boa aparência, têm boa disposição, estão sempre lá, por que não estão trabalhando ainda? Bom, Marcos, a gente está trabalhando. Concordo. Depende do que é trabalho, né? A gente está trabalhando. Muitas vezes a gente só não tem o título. Mas a gente está lá, trabalhando o nosso coração, trabalhando nossos pensamentos. É isso que é importante. Não é o título, não é o crachá. É isso. Vou dar um tempo para você me explicar melhor isso aí, Carlos Eduardo. Consegue trabalhar quando a gente está fazendo uma prece, quando a gente está participando aqui, colocando a nossa opinião, a gente está sendo um trabalhador. Não precisa estar lá para ser um preletor, ou ser um passista, ou ter um título de escola de médiuns, ou já ser discípulo. A gente está estudando, sim, a gente está estudando. A gente é imperfeito? Sim, somos muito imperfeitos. Temos o nosso lado sombra, como temos o nosso lado luz também. Eu até concordo com o que o Marcos falou do pãozinho na chapa, eu vou até além. Se você pegar o carro e dobrar a primeira esquina, o seu espírito elevado vai embora rapidinho. Não precisa sair até a padaria, é só dobrar a esquina com o carro. É facinho de você, do seu lado sombra, entrar dentro de você e emergir. É simples. Mas trabalhar, a gente trabalha. Sempre a gente está trabalhando. Em oração, em prece. Trabalhando a educação dos nossos filhos. A gente está sempre trabalhando. E o crachá no peito? Já tenho ele, está aqui, você não está vendo? O Marcos Paulo, mas o Carlos Eduardo e a Emília, eu acho que eles têm um trabalho muito ativo no grupo dos pais. Porque as poucas vezes que eu pude participar do grupo dos pais, o Carlos dá aula uma semana sim e na outra é a Emília. Aí vem a Sônia Comelli às vezes, e às vezes vem uma psicóloga, a Dani, né, às vezes. Mas assim, eles são muito ativos. E o Carlos Eduardo ainda tem aquele lance que a gente chega e fala assim, gente, o expositor do Refletindo com Jesus não pôde vir. Carlos Eduardo presente. Então eu acho que eles, assim, eles foram os nossos... os últimos que acho que a gente conseguiu captar, Marcos, que eu acho que essa história de ter que ter curso, ter que ter aquilo, isso que você falou para começar a trabalhar, olha, realmente é meio difícil. Mas o Carlos Eduardo e a Emília foram pessoas que começaram a trabalhar com a gente e depois a gente vai fazer curso, que é o que eles estão fazendo. Então, eles estão de parabéns, porque eu acho que é isso mesmo que eles fizeram, que tem que fazer. E não só eles, não. A Maria Aparecida Siquelli aí também, o Carlos Picelli. São muitas pessoas que estão assim, é isso do olho que você falou. Graças a Deus, às vezes vem uma coisinha e fala, olha aquela pessoa lá que ela lá tem feeling, dá para
para investir, e a gente conseguiu ver esse lado. Eu acho que nós estamos de parabéns, Marcos. Quando convidamos a Emília para trabalhar com a gente, ela e o Carlos, ela falou a primeira coisa, mas eu não tenho curso. De lá para cá, ela já fez o curso básico e já está na 6ª aula da Escola de Aprendiz Evangelho. Então, a gente precisa rever algumas coisas, né? José Porto. Bom, tudo isso me leva a pensar o seguinte. Eu já passei também por essa situação, óbvio que todos nós já passamos. Quando a gente entra numa casa espírita, achar que vai encontrar pessoas já bem muito consolidadas na sua reforma íntima, anjos, arcanjos, querubins, e na verdade não é isso. E hoje eu percebo que tem vários alunos presentes na escola virtual, e de repente eles poderiam estar alimentando essa teoria, né? De que lá na casa espírita, dentro dessa escola, os seus dirigentes, os seus monitores, são tudo muito bem resolvidos, pessoas já elevadas. E não. Vocês que estão chegando agora, por exemplo, vocês podem estar muito mais além do que nós que já estamos lá há algum tempo. Isso é uma capacidade individual de cada ser, de olhar o caminho e começar a trilhar aquele caminho, né? E a vida é bela exatamente por isso. Do átomo ao arcanjo. Olha só que maravilha. Do simples átomo, até um dia nos tornarmos um arcanjo. Da simples semente até uma árvore frondosa. Então, na hora que a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, de repente, fugindo dos protocolos, lançar um pensamento e formular uma tese interior. Essas deficiências, essas dificuldades serão deixadas no pó da estrada. E lá na frente se tornará um espírito puro. É assim como Paulo Rossi muito bem colocou, quando Cristo olha para cada irmão que tem aqui na Terra ou no universo, ele já projeta um ser supremo, um ser puro. Por isso que ele não deixa de investir. Porque se ele não tivesse essa visão do futuro, essa visão de um ser pronto, seria muito complicado o investimento. E nós não investimos nas pessoas porque nós não lançamos esse olhar futurista, esse olhar de crescimento, esse olhar de aprimoramento, esse olhar de perfeição. Tem uma frase que o nosso amigo, falando de filosofia, William Shakespeare, ele fala o seguinte: eu sou feliz todos os dias. E sabe por que eu sou feliz todos os dias? Porque eu não espero nada de ninguém. As expectativas frustram, magoam, não nos deixa amar a vida, amar as pessoas. Então, tudo aquilo que vier, eu aceito, porque eu não construo nenhuma expectativa, eu não crio castelos de areia. E num planeta como o nosso de provas e expiações, é óbvio que não há perfeição. Por quê? Esperar que uma pessoa, se nós próprios não somos perfeitos. Então, andando por esse caminho, por essas reflexões, por essas teses, claro que vai ser muito mais fácil conviver com as diferenças. É óbvio que isso vai nos dar possibilidades imensas para que isso ocorra. É por aí. E vocês, alunos, não se decepcionem com os mestres. Sigam o caminho de vocês. Tá? Vocês podem superar os mestres. Marcos Vinícius. Opa, peraí. José Porto, tem uma história, eu não sei qual é a fonte, eu sou ruim de guardar fonte, que é uma história assim, né, que tinha um rapaz que ia para o centro, dava palestra, falava bonito, e tinha aquele rapaz que trabalhava na casa espírita que limpava o banquinho, sabe, passava álcool, ainda mais época de pandemia, tudo limpinho, deixava tudo arrumadinho para a reunião. Aí os dois desencarnaram. Aí quando desencarnaram, esse que limpava o banquinho, tava, né, e o outro que falava bonito, não sei o que, tava, né, aí ele falou assim, nossa, mas você tá nessa condição, né? O que você fez? Ele falou assim, o que você falava nas palestras. Né? É isso. Tem gente que faz e tem gente que fala. Enquanto ele falava, não tornava o seu discurso realidade, aquele que ouvia, praticava. Exato.
Como expositor, eu odiei essa palavra, viu, Marcos? Eu também odiei muito parte. Realmente, às vezes eu estou dando aula, né, conversando com o pessoal, e eu fico pensando, eu falo, gente, se eu fizesse só 10% do que eu estou falando... Ô, Marcos, você sabe que esse é um ponto muito importante para quem é expositor, né? É o quanto a gente não está vendendo na nossa fala essa ideia da aureolinha. Porque você imagina aquele cara que está ouvindo e fala assim, meu Deus, olha esse cara falando. E aí o cara, imagina que o cara vai ser uma preleção bonita, você falando ali bonito, e o cara vai falar assim, eu vou mostrar as minhas agruras aqui para esse povo, tudo perfeito aqui dentro, mas não vou mesmo. Só Deus sabe as agruras que estão naquela pessoa que está falando bonito. Eu tive uma aula com a turma, acho que do Carlos Picelli, e eu estava falando sobre o cristão, né? Olha só. E aí falando, né, das nossas posturas e tal... E aí, por sorte, né, aconteceu um fato aí na secretaria ali da casa, e a pessoa que vivenciou aquele momento comigo ali na secretaria, na livraria, ela era aluna. E ela lembrou do dia e ela, né, falou do que eu fiz ali e tal. E ela emocionou, eu chorei, ela chorou, todo mundo ali chorou, né? E eu falei, gente, como que é a vida de expositor, né? Eu poderia ter falado isso tudo agora e ela virar e falar ao contrário. Lembra aquele dia na livraria que aconteceu comigo? Era você lembra? E aí fica todo mundo com aquela cara de interrogação. E eu olhei, aí eu chorei mesmo, né? Que eu falei, poxa, eu fiquei emocionado porque eu nem lembrava do que tinha feito por ela, mas ela nunca esqueceu, né? Então, cabe muito isso, né? Da gente, às vezes, parar e refletir e pensar, falar, olha, sou expositor, né? Amanhã eu vou estar pregando isso, mas será que eu estou fazendo isso? Henrique, meu lindo... Estava assistindo, viu, Marcos? Oi. E Marcos, os dois Marcos, estava assistindo uma vez na casa, não sei se algum de vocês assistiram uma palestra do José Carlos de Luca, e ele estava contando, né, uma pessoa elogiando ele, tudo, falando todas aquelas coisas, né, que ele era uma pessoa tal, aí o filho dele falou pro rapaz, falou, ó, convive um dia com ele para você ver. É assim, né? Então, essa questão é interessante, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, porque a gente sabe que a gente não é perfeito, né? Mas se a gente errar, paciência. A gente está tentando fazer o melhor. Não é porque a gente está levando uma informação elevada para uma pessoa, às vezes a gente não consegue ainda viver aquilo. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de vivenciar essa experiência, de levar a mensagem do Cristo. É isso que a gente tem que fazer, mesmo sendo imperfeito. Ele espera da gente isso, né? Não é à toa que às vezes a gente pega 5, 6 aulas, a mesma aula seguida, né? Porque falar você não aprendeu nada. Henrique, boa noite, seja bem-vindo ao Refletir. Boa noite a todos. Eu passei boa parte aqui com a câmera fechada, que eu estava terminando a janta aqui em casa. Com a licença aqui, eu ia pegar exatamente nesse ponto que o Paulo falou, porque eu acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado conosco, no sentido da gente ser indulgente o bastante com as nossas falhas, da gente ser consciente das nossas falhas e indulgente com elas, não indulgente ao ponto de, não, empurra com a barriga e não muda. Não, mas indulgente de tipo, eu vou falhar, calma, tá tudo certo, eu tô falando, eu sei o que é o certo, eu só não consigo fazer tudo ainda. Porque eu falo assim, eu já tive em alguns momentos, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, o Marcos Vinícius sabe, que convive comigo direto, eu já tive algumas crises de consciência por ser professor, falar para os alunos o que eu sei que deve ser feito e saber que no meu dia a dia eu nem sempre coloco aquilo em prática. E eu entrei em uma crise, um parafuso, porque eu falei, eu sou uma fraude completa. Eu falo para eles e não faço, como assim? Eu não posso nem falar o que eu estou fazendo com eles, né? Mas não é assim, é aquela coisa, né? Você está semeando a palavra ali, mas às vezes você não sabe cuidar muito bem ainda daquilo que você está semeando. Outra pessoa que está recebendo aquela semente, às vezes sabe cuidar melhor do que você naquele momento. Então, continua semeando. Vai florescer. Se um momento você começar a saber cuidar um pouco melhor, é óbvio que é muito mais interessante, mas a consciência das nossas falhas e o cuidado da gente também não se cobrar ao ponto da gente... Porque se a gente se cobrar demais, na minha interpretação, chega um ponto que a gente fala, não, eu não posso nem falar mais. Porque se eu não faço, eu não vou nem falar. E daí não, daí é pior ainda. Porque daí, além de fazer, você não está espalhando aquilo que é o correto, que você sabe, inclusive, que é o correto.
Tem uma fala do Chico, Henrique, que o Chico fala isso, né? Fala assim, mas Chico, né? Alguém estava perguntando para ele assim, eu sou uma criatura tão imperfeita, como eu vou falar para as pessoas? Aí ele fala assim, meu filho, você come pão todo dia, não come? O trigo é plantado. Você se preocupa se o cara que plantou o trigo, ele é perfeito ou não é perfeito? Assim, o pão te alimenta. Segue alimentando. Essa é a ideia. Fantástico. Né? E ser indulgente, isso que o Henrique falou é perfeito, assim. Quer dizer, e ser indulgente, né, é admitir assim. Né? Eu vou falar uma coisa para vocês de novo, que eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Vocês estão diante de um espírito que veio nessa vida para aprender a lidar com culpa. Eu carrego várias que eu trago do passado. Várias. O tema da minha encarnação atual se chama culpa. E é por isso que eu falo disso assim, menos, né? Porque é até presunção da nossa parte não aceitar que a gente vai errar. Né? Quem que eu tô achando que eu sou que eu não vou errar? Eu vou ficar sentindo culpa? Ah, eu errei, não sei o quê. Ah, e achou que não ia errar? Ô, criatura, olha a sua condição. Né? Então, eu acho que ter essa relação mais leve, né, com o desvio, né? Assim, opa, perdi uma oportunidade, mas vai vir outra, e segue trabalhando, né? O nosso outro Marcos, que não falou nada ainda. Oi, boa noite, pessoal. Tanta anotação aqui que... Mas é bem assim, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, né? A gente entra numa casa espírita, ainda é um planeta de provas e expiações. O que esperar do outro, né? O que esperar? Então, a gente sempre trabalha, principalmente dentro da casa espírita, aí refletindo no que o nosso palestrante falou, o Marcos Vinícius, né? Idealização das pessoas, né, na chegada da casa espírita. A gente, quando está dentro da casa espírita, principalmente quando já trabalha nela, a gente tem aquele dever que já está embutido dentro da gente de indulgência mesmo, né, como os nossos amigos acabaram de falar, né, o Henrique acabou de falar. A gente precisa entender de que cada um está no seu patamar, né, e aí, assim, eu já estou aí na Edgar Armond já há uns 16 anos já, né? E assim, eu aprendi assim, principalmente na escola de evangelhos, né? De aprendiz do evangelho, onde eu tive como colega aí o Porto e a Verinha, né? Nós tínhamos uma expositora incrível, que eu mantenho amizade com ela até hoje, que é a Iris. E ela nos ensinou, pelo menos ficou dentro de mim, né? Tipo assim, eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Então, quando eu vejo dentro da casa espírita, e como a gente tem visto, porque faz parte da nossa jornada, né? Nós estamos aqui, nós somos falhos, nós temos vários tipos de defeitos ao qual nós estamos dentro da nossa encarnação, procurando modificar. Então, assim, eu já não espero, não espero muitas coisas do que está do meu lado. Porque eu também sou falho, e também eu sempre espero que ele esteja também melhorando, né? Mas a gente sempre deixar para o próximo, né? E reconhecendo que a gente também tem que estar participando, estendendo a mão, a compreensão, e se o outro acha que está certo, paciência, né, gente? A gente está aprendendo, e cada dia é um dia novo, cada dia é uma forma da gente estar tentando se redimir, o próprio pedido de perdão, a reconquista do amigo que se perdeu por uma dessas falta de comunicação dentro, principalmente na casa, né? E aí, só para finalizar, eu não vou me estender muito, uma coisa muito importante, né? Sobre o expositor de aula, que o Henrique Ribeiro também falou uma coisa aí muito legal, né? A gente precisa ter indulgência, né? Eu sempre me preocupei muito com isso, né? Porque enquanto eu fazia as minhas exposições nas casas que eu fui, Mauá, Diadema, São Bernardo, eu sempre procurei levar, assim, a mensagem do Cristo. Soube sempre que as exposições tinham falhas.
Gente, nós estamos aqui, né, para aprender. Muitas vezes eu fui corrigido por um aluno, por um que estava na sala da aula, né? Então, assim, a gente leva a comunicação, leva o melhor que a gente pode fazer, mas uma coisa a gente tem que ter nas exposições, né? A responsabilidade, saber que vai levar a mensagem do Cristo, e que não importa, eu acho que, assim, na minha opinião, né? Se a aula foi falha, se a exposição foi falha, ou se não atendeu a todos. Eu acho que é importante, se você conseguiu salvar alguém ali dentro, levou uma mensagem para alguém ali dentro, naquela aula que você expôs, eu acho que é perfeito e maravilhoso, porque nós estamos dentro de um planeta de provas e expiações. Somos cheios de defeitos, estamos aqui para corrigi-los. Eu acho que a proposta do Marcos Vinícius hoje foi muito legal e o Chico fala, né, que dentro de uma casa onde tem discórdia, falta trabalho, né? Então a gente precisa trabalhar mais quando tiver esse tipo de discórdia. Obrigado, viu, gente? Em resumo, Eu acho Marcos, que... é atentar Desculpa. mais a mensagem do que o mensageiro, né? Gente, o microfone está aberto, vocês podem participar, fiquem à vontade. Eu acho que, inclusive, complementando com o que o Marco Antônio acabou de falar, a gente ter a consciência de que a exposição ela vai ser falha e ela não vai atender a todos. Não é nem assim de que pode ser falha e de que pode ser que não atenda a todos. Não, ela vai ser. Ela vai, inevitavelmente. Nós somos falhos, nós não somos perfeitos, vai ser falha, não vai atender a todos. E a gente tem que estar bem com isso. A gente vai tentar o nosso melhor dentro do que a gente consegue fazer. E mais um ponto que eu já estava pensando em discutir, e eu relembrei durante a fala do Marco Antônio, eu acho que o centro espírita, ele tem que ser visto, do nosso ponto de vista, como um grande hospital e escola ao mesmo tempo, em que todos nós somos pacientes e alunos. Não tem ninguém ali que é médico e não tem ninguém ali que é professor. Porque se a gente ficar nessa mentalidade de que, não, é um grande... A gente coloca alguém em cima do pedestal, não estou falando de forma alguma de que a gente não tem que ter exemplos, a gente está cheio de exemplos maravilhosos no nosso dia a dia, mas se a gente idealiza muito, a gente também corre o risco dessas decepções, né, que vira e mexe, eu imagino que uma boa parte de nós aqui, a gente tem inúmeros casos, né, a gente idealiza, põe no pedestal e daí, como assim, fez isso, falou isso ou fez aquilo? Não, meu Deus, tá tudo errado. Aí você coloca tudo em xeque, né? Tudo que você tinha em mente, você coloca tudo em xeque, porque você tinha uma pessoa como um grande ideal, né? A gente coloca algumas pessoas como Chico Xavier, como Paulo, como assim, esses exemplos que não tem igual, né? E de vez em quando a gente se decepciona. Então é da gente entender que nós estamos ali todos como pacientes e como alunos, para aprender a cada dia, a cada momento, a cada fala, e para sermos curados. Óbvio, tem alguns pacientes que têm pequenas feridinhas, né, que precisam ser curadas, enquanto tem pacientes que têm o corpo inteiro para ser refeito, né, mas todos somos pacientes. Então, eu acho muito importante. E é aquela coisa que a gente acabou de falar, eu estou falando isso porque eu estou falando isso para mim, tá? Não estou falando isso para vocês, não. Ô, Henrique, eu posso ser residente do primeiro ano, pelo menos, ou não? Como? Não entendi. Nesse hospital eu posso ser residente do primeiro ano, pelo menos? Henrique, eu achei muito bacana, viu? Isso daí chama-se humildade, né? Eu acho que a gente tem que ter essa noção que nós estamos aqui aprendendo, né? Somos também alunos, né? Eu também, assim, meu trabalho como entrevistadora, eu achei muito legal o que você falou como professor, né? Você falou, olha, eu dou essa aula, faz isso, faz aquilo, e às vezes você não consegue fazer tudo que você fala. E eu também, como entrevistadora, muitas vezes, né, eu estou conversando... Tem até um rapaz aqui, o Milton, que ele já conversou comigo, né, Milton? Então, assim, a gente conversa, né, a gente indica, né, caminhos, orienta, ouve a pessoa, olha, faz isso. Mas, de repente, você fala, poxa, às vezes eu também quero fazer isso, mas ainda está difícil para mim. Mas eu acredito que é aquela sementinha que nós estamos plantando no coração daquele assistido
e nós também, né? Porque nós não somos perfeitos, estamos aprendendo, e quanto a decepções na casa espírita, muito bom esse tema que você trouxe, viu, Marcos Vinícius? Eu acho que nós, espíritas, ainda nos decepcionamos muito, nos melindramos, né? Porque exigimos muito a reforma do nosso companheiro e muitas vezes esquecemos de nós, né? Então, eu teve uma época que eu tive uma grande decepção e o Dorival, que o Marcos Puxiaro, outros aí conhecem, né? Ele falou assim para mim, ué, você pensa que aqui só tem santinho? Olha, aqui todos nós, e eu achava que ele já estava num patamar muito superior, mas com toda a humildade dele, ele falou isso para mim. E a partir daquele momento eu comecei a rever, sabe, meus conceitos, estou na casa, hoje eu trabalho, eu tenho mais contatos com alunos, né, eu abracei novas tarefas, então, hoje eu estou na livraria e, de repente, chega uma aluna do Marcos Paulo, e olha lá para mim e me coloca naquele pedestal, sabe, gente? É aquela ilusão. E aí fala, oi, Vera. Ai, Vera. Sabe, você sente, né, que ela já te idealizou. Mas eu acho que nós estamos aqui numa grande escola, né? E temos que, é claro, que nos observar melhor, né? Porque, de repente, você está num bar, né, algum lugar, de repente você encontra lá o aluno do Marcos, né? Ô, José Porto, né? Tá aí tomando todas. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que nós temos que, né, nos policiar, mas ter a humildade que estamos aqui aprendendo também. Pode falar, Marcos? Pode, por favor. Todo mundo aí, microfone aberto. Olha, foi muito interessante o que foi colocado aí. Igual foi dito, Jesus ele não escolheu os capacitados, e sim capacitou os escolhidos. E hoje o nosso papel, como o Marcos falou também, como um expositor, nós estamos para despertar corações, agir no sentimento. Porque Jesus, ele investiu maciçamente no sentimento, não na intelectualidade. Embora cada pessoa tenha uma característica, às vezes uma didática também, de colocar, e a humildade das pessoas não se mede pelo estereótipo, pelo aquilo que ela tem, pelo modo dela falar. A humildade, ela está dentro do coração, quando você sabe exprimir. Não só dentro de um centro espírita, igual foi falado aqui, igual eu falo em todas as aulas, que nós somos aqui eternos aprendizes, nós estamos dos mesmos patamares, nós somos aprendizes, nós somos servidores, nós somos discípulos, e ninguém é mais do que ninguém. Então, a gente está aqui para interagir junto. E isso é muito mais importante. Só que, em contrapartida, igual foi dito aqui, eu já, particularmente, a gente sofre com a decepção, criar expectativas, igual o meu colega José Porto colocou, achar que todo mundo dentro do centro é alado, é um anjo que está pairando sobre todo mundo, e, na realidade, ele é mais deficitário do que você mesmo. Eu fui retalhado dentro do centro espírita porque eu tenho uma deficiência física. Como é que ele pode dar passe se ele não levanta o braço? Eu não tenho movimento do lado direito e parcialmente do lado esquerdo. E aí, graças a Deus, eu tive pessoas que me defenderam dentro do centro espírita e que falaram, ele tem muito mais energia para doar de quem tem os dois braços.
Então, a gente sofre preconceito, cria expectativa, pessoas que acham que a hierarquia é tudo, só porque é falado assim para ele, olha, vai lá e coloca um copinho de água lá, só porque ele está numa nomenclatura diferente, ele não quer fazer aquilo. Ele fala, eu vou fazer isso? De jeito nenhum. Então, é igual aquela aula do cristão no meio religioso e profano. Percebe? Então, o que ele tem que ser dentro do centro espírita, ele tem que ser fora. Porque o exercício é mais aqui fora do que dentro do centro espírita. É muita confraternização, é muita comunhão lá dentro. Muita bateção nas costas. Quando chega lá fora, ele passa longe, ele não cumprimenta. Tem umas atitudes assim inimagináveis do próprio espírita. Olha só que interessante. Igual foi falado, não precisa de religião. Precisa de religiosidade. Porque os espíritas, reitero, são os mais devedores. Pode ter certeza disso. Porque tem a ego, aquela ego, aquele ego exacerbado, sabe? E isso é muito perigoso, porque vai sofrer investida e numa hora ele vai cair, com certeza. Ele não vai a todo momento conseguir sustentar aquilo que ele é. Pode ter certeza disso. Obrigado, Rogerinho. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Temos tempo ainda, para o Marcos poder concluir. Lourdes? Misericórdia. Quantas emoções no dia de hoje. Né? Quantas palavras sábias de todos, cada um pouquinho. E eu, na humildade de tudo isso, só tenho gratidão. E é assim, o Henrique falou uma coisinha assim que deixou assim, a gente bem impactado, que ele falou que ele não consegue reproduzir aquilo que ele prega. E eu venho lutando comigo dia a dia, porque eu falo assim, eu não posso doar o que eu não tenho. Não é que eu não tenho, eu tenho. Mas como eu vou doar para a pessoa aquilo que eu não consigo pregar? Né, que eu não consigo fazer, que eu não consigo, no dia a dia, estar colocando em prática. E aí eu recebi uma resposta do nosso orientador, nosso mentor, não, professor, né? Que é o Sidney da Casa Espírita. E ele falou assim que a gente tem sim para doar. O mínimo que a gente consegue doar, para nós pode ser pouco, mas para o outro é muito. Henrique, fica para você também. Isso, que mesmo a gente não conseguindo colocar em prática o que a gente reproduz numa palestra, numa preleção, numa aula que você está dando, esse pouco é muito, muito, né? Estou extremamente grata por tudo, gente. Obrigada por mais... É legal, Lourdes, você colocar isso, que quando a gente estava conversando nos bastidores, principalmente com a Lourdinha, a gente ficava pensando, né? Às vezes a gente fica falando muito de Paulo de Tarso, nada contra, viu, Marcos? Fala de Chico Xavier, a gente fala de pessoas que às vezes a gente olha e fala, mas eles são diferenciados, né? E quando esse programa... Viu, Marcos? Vou só te interromper. Me dá até medo, e na minha humildade, vocês falam de Paulo de Tarso, de Chico Xavier, de Haroldo Dutra, de um monte de coisa que minha cabeça vai embaranando tudo. Eu falo assim, gente, não sou capaz de nada, ponto. Mas aí a gente começou a olhar, né, e começamos assim, de um certo ponto, não foi nenhuma regra nossa, uma imposição, mas acho que até a personalidade do grupo, né, de as pessoas começarem a falar em primeira pessoa, né, a Mari foi uma das pioneiras aqui, ela veio trazer o relato da separação dela e como ela superou aquilo, ou como ela está tentando superar aquilo,
E aquilo ali surgiu com uma força que você olha e você fala, gente, ela está falando dela, então, peraí, se ela consegue, eu também posso pelo menos tentar. E se eu me deparar aí numa falta de apoio, numa falta de sensibilidade, porque assim, a Lourdinha é muito bem casada, eu vou falar do meu divórcio, de uma separação para ela, ela não vai saber me ouvir. Mas quando ela viu o relato da Marimari, ela se sente até apoiada de falar, eu sei quem eu vou procurar, eu sei quem vai me ouvir. E aí, aos poucos, os relatos em primeiras pessoas, elas começam a surgir, e elas começam a ganhar força. E aí a gente vai criando uma intimidade, e vai criando uma admiração, respeito, a ponto da gente sentir a vontade de falar, olha, eu não pratico nem 10% do que eu falo nas aulas. E aí nós estamos vendo 4, 5, 6 expositores, 10 professores, e aí o outro fala, não tem problema, porque eu também sou assim, o outro também eu sou assim, e aí a gente começa a ver que aquilo não é só eu, mas todo mundo está passando por isso. E aí a gente começa a olhar e fala, poxa, mas se todo mundo está passando por isso, então eu posso pelo menos agora relaxar um pouco a cobrança. Porque é aquela história, eles, até os alunos aí que estão na escola aqui, começar a observar mais a mensagem do que o mensageiro, né? E isso é fundamental, porque olha assim e fala, que nem a nossa amiga Mari aqui veio falar de alegria, né, Mari? E quando ela veio falar do tema de alegria, a gente já olha para ela, ela é a própria alegria. E isso fica legal porque você não vê aquela coisa, né, que o expositor, ou palestrante, ou orador, seja o nome que for, se ele não se identifica com o tema, se ele não personaliza aquele tema, fica difícil de falar, né? Então, por isso que eu falo, às vezes vou pegar aula sobre cristão, eu falo, gente, não é nem o momento. Mas aí é o momento que você pega 3, 4 aulas, vem lá no calendário, né? 3, 4 aulas seguidas, você fala, puxa, eu vou ter que falar essa aula 4 vezes. Realmente, aquilo ali é mais para mim do que para o aluno, né? E no final daquelas 4 aulas eu falo, pelo menos uma coisinha eu já melhorei em fazer. Porque se o aluno não sente verdade naquilo que você fala, né? Quando a gente fala de humildade, chega lá de Audi GT3, não sei o quê, e aí o cara olha para você bem vestido, com um belo do perfume de Audi e fala, você vai falar de humildade, cara? Acabou sua aula, entendeu? Mas aí fica aquela coisa também do aluno, né? Olhar a mensagem, não o mensageiro. Então, eu acho que é bem bacana, né, a gente construir essa oportunidade de ouvir os primeiros relatos aqui, né, que a gente olha e não se vê sozinho dentro dessa imperfeição, como o Marcos colocou. Será que agora vocês estão me escutando? Sim. Estão? Sim. Então, queria falar mais uma vez, né, o quanto é importante esse programa, é importante, né, o quanto eu acho bacana essa conversa fraterna e sincera que temos um com o outro. Eu acho que acima de qualquer situação com o expositor, que foi dito muito com o expositor, os dirigentes de escola, né? Porque o expositor, ele dá a aula e depois ele vai embora. É claro que a palavra é importante, mas quem fica? O dirigente, o secretário, as pessoas que fazem parte da casa espírita em si, que realmente estão ali. Às vezes, para agregar muito, mas às vezes para desagregar, sim. A gente falou muito sobre melindres, mas infelizmente, por orgulho e por um certo apego, e isso eu já discuti até na casa que eu frequento, né? A gente faz todo um trabalho com os alunos em prol de fraternidade, trabalho, principalmente quando passa para o grau de servidor. E quando o aluno vai todo empolgado, assim como falou a esposa, que é do seu José Porto. A Vera? Quando o aluno, quando o aluno ele chega para um servidor mais experiente, ele chega com essa coisa bonita no coração que é passada dentro da escola. E há servidores mais experientes, trabalhadores mais experientes que os acolhem, mas tem outros que os veem como rivais dentro da casa espírita. Então, eu acredito que nós perdemos, sim, muitos alunos, muitos trabalhadores por esta rivalidade, que não agrega a ninguém, porque eu já falei isso na minha casa e falo aqui também. Não existe Matusalém. Se a gente não passar o conhecimento, se a gente não passar o bastão para o outro, com amor, com respeito, como é que fica a casa em si? Porque a doutrina, ela não precisa de representante, a doutrina fala por si. Mas e a casa? Será que a gente realmente está tão apegado a esse ponto, né?
E eu não desmereço o que o expositor de hoje falou, não acho que foi melindre, entendeu? Não acho, porque eu acho sim que tem uns que chegam ali com as 4 ferraduras bem forte ali para bater mesmo, infelizmente, né? Então eu acho que serve de reflexão para ambos os lados, né? Para aqueles que estão na escola, de realmente não criar ídolos, né? Só Jesus, né? Nosso modelo é Jesus, mas para a gente também, né? Para a gente também, olha eu, né? 8 anos de doutrina, já estou achando que estou sentada na janelinha. Mas para os mais antigos, né? Também entender que a gente está sempre trocando experiência, a gente está sempre aprendendo um com o outro, e isso que é bacana, né? Mas ainda, pelo menos dentro da minha vivência, eu acho que é um longo caminho. Eu gosto da sua mentalidade, em alguns pontos, de falar que a pessoa não precisa fazer curso para poder servir. É claro que em alguns aspectos, sim, tem a necessidade, porque é todo um roteiro, é todo um parâmetro, mas quanto mais a gente agrega, quanto mais a gente acolhe, mais o trabalho é bem feito, com maior interesse, né, de coração, né, que é o mais importante. Mas eu já cheguei a escutar, olha, vocês precisam se posicionar, porque uma hora o aluno vai achar que está no mesmo patamar que você. E como o seu Porto mesmo falou, às vezes os alunos estão muito melhores que nós, né? Então, obrigado mais uma vez por poder participar dessa conversa maravilhosa, estreitar cada vez mais os laços de amizade com todos, mesmo à distância, viu? Obrigado, Cris. Quer concluir, Marcos? Acho que não tem muito a agregar, não. Acho que o pessoal complementou aí brilhantemente o assunto. Eu acho que a principal ideia é a gente, né, ter essa humildade que o Henrique apontou, e perceber, né, que aqui na Terra a gente tem, por organização do planeta Terra, de encarnados, né, a gente sempre contratar para executar os serviços os mais qualificados. Jesus convoca sempre os necessitados, porque quem já é qualificado não precisa trabalhar, já sabe. A gente só precisa sempre lembrar disso. Né? Se a gente está falando muito, a gente que dá pré-eleição e tudo, isso já dá uma pista da nossa condição. Milton, você quer falar alguma coisa? Uma coisa só que eu queria complementar. Só um minutinho. Milton, você quer falar alguma coisa? Você que é aluno de escola, está chegando aí com a gente. Boa noite, estou chegando agora, estou iniciando e estou aprendendo. Eu gosto muito agora, nesse momento, de ouvir. Tá bom. Ouvir, saber ouvir, é muito importante para o meu crescimento também. Mas sempre quiser dia falar, eu vou poder fica falar. à vontade, hein? Um dia eu vou poder falar, mas agora vamos ouvir. Sempre pode falar. O que eu queria falar era só o seguinte, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo está bem escrito, né? Que se reconhece o verdadeiro cristão, não é só pelas suas obras, né? E sim pelas suas más tendências, as suas más inclinações e aquilo que ele tem no coração. Porque tem muita gente, às vezes, que expõe uma humildade. Ele come uma sardinha, mas, infelizmente, ele arrota um largato. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Obrigado. Perfeito. Marcos. Pois não? Um minutinho para colocar uma coisinha. Ou ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Depois você já faz o encerramento para a gente. Nossa senhora, pegadinha do malandro essa, né? Henrique, achei super importante o que você falou, e vou falar só 3 coisinhas bem rápidas. Primeiro, quando a gente está lá, eu estou entrando agora na preleção, realizando um sonho, mas quando a gente fala, não é só a turma que está lá na frente que está ouvindo, é a gente. Então, Jesus já ensinou isso, profete aquilo que você quer, mesmo que você não faça. Você está ouvindo aquilo lá também, está entrando na sua cabeça, né?
É isso. A segunda coisa é que, falando em mediunidade, só um pouquinho, não é o tema, mas quando o médium recebe uma mensagem, normalmente ele está recebendo uma mensagem e ele acha que ele está fazendo um trabalho para os outros, né? Ele está transmitindo uma mensagem do plano espiritual para aquele pessoal que vai receber, e não, a maioria das vezes é para ele mesmo, porque ele é repetitivo naquilo, ele sempre traz a mesma mensagem. Está no livro dos médiuns isso. E tem um vídeo de Divaldo, que é muito engraçado, que ele fala, eu falei isso na quarta-feira, que ele queria uma mensagem da de Ângeles para ele. E ela falou o seguinte: pô, meu filho, eu sempre falo para você, mas como? Você repare, eu sempre uso o pronome tu. Tudo que eu falo é para você. Então, fica tranquilo, que se o Divaldo ainda está recebendo aprendizado, então, para que estressar? Né? Era isso que eu queria colocar. É isso aí. Finaliza? Pode finalizar? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Não? Vou finalizar. Então, vai lá. Eu acho que pode finalizar, Carlos. Acho que acabou, né, Marcão? Então é isso aí. Vamos lá, pessoal. Tranquilizando os nossos espíritos, nos conectando à espiritualidade amiga, agradecendo por mais uma oportunidade de aprendizado, de troca. Vamos saudando o Marcos, que fez a apresentação. Vamos saudando todos os mentores que aqui estiveram presentes com a gente e com todo o conjunto de espíritos não encarnados que também receberam os conhecimentos que foram colocados aqui com a gente agora. E com o coração cheio de amor, mais uma vez, vamos dizer a oração que o Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida que aprendemos a perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, principalmente de praticá-lo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Obrigado, viu? E só para concluir aí, né, é interessante o programa realmente, e a gente sempre tem aquela coisa que a gente acha que a gente não precisava mais ouvir, e vem alguém assim de maneira despretensiosa e traz aquele tema de novo, né? Então a gente estava falando muito bem aqui de coração, de família, estava falando de amor, e aí o Marcos volta novamente como trabalhadores espíritas, né? E eu acho muito fundamental a gente refletir muito isso aí, aproveitar que nós estamos em pandemia online, porque quando a gente voltar, a pergunta, quem volta, né? Aquele antigo eu ou o novo eu? Então, acho que esses novos pensamentos, acho que esse programa aqui vai fortalecer e bem quando a gente voltar para o presencial, né? Que aí a gente vai começar a lembrar dos programas, vão lembrar das opiniões, do que falaram, do que disseram e, no mínimo, colocar em prática. Então, eu agradeço aí a oportunidade. Henrique, seja bem-vindo aí no nosso programa. Já viu que muito obrigado, muito obrigado. Não é aquela coisa do estudo, né? É aquela coisa da reflexão mesmo, da conversa, da intimidade. Seja bem-vindo. E obrigado a todos, uma excelente semana. Até domingo que vem. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Boa semana, pessoal. Boa noite a todos, viu? Obrigado por tudo. Obrigado, até quarta.